Bora lá. Então, galera, tá todo mundo conseguindo me escutar bem? Alguém fala aí por áudio? Você tá conseguindo me escutar bem? Beleza. Estão vendo o slide também? Beleza. Então, bora aí começar aí o nosso assunto de hoje, necrose e apoptose. O que vai estudar hoje? Vai estudar o que é necrose, a gente vai estudar as causas de uma necrose, vamos ver as alterações morfológicas que são decorrentes da necrose, os tipos de necrose e, por fim, o que é a apoptose. Beleza? Primeiro, gente, o que é morte celular, né? Como a gente falou, uma célula, quando ela não consegue se adaptar, né? Quando uma célula realmente não consegue a célula não consegue ter essa capacidade de se adaptar àquele agente agressor, a célula acaba entrando em lesão celular reversível. Professor, e se esse agente agressor continuar martirizando essa célula, continuar enchendo o saco dessa célula, continuar causando lesão celular nessa célula, o que é que vai acontecer? A célula não vai conseguir mais resistir, gente. Tanto ela sofrer agressão, ela não vai mais conseguir resistir. Aí o que acontece? A célula entra em uma morte celular, ela entra em lesão irreversível. Ou seja, ela não consegue voltar a ser o que era antes, ela perde a sua função. Bom? Então, ó, deixa eu botar aqui o laserzinho. Bom, tá bom, laser. Então, gente, o que é a morte celular? Morte celular é o termo usado para lesões irreversíveis. Então, toda vez que eu falar lesão irreversível, vocês vão estar sempre associando a morte celular. Morte, a célula morreu. Ela não consegue voltar a ser o que era antes, ela perde a sua função. É claro, professor, se a célula morreu, ela não funciona mais, ela perde a sua função. Bom? Então, gente, uma célula, quando ela está sob o estresse, né? Ou seja, quando tiver algo perturbando aquela célula, né? Por exemplo, aí, quando tem bem a Maiara enchendo o saco aí de algum amigo de vocês aí, né? Ou esse amigo de vocês vai conseguir se adaptar à Maiara. Pô, já me acostumei com a Maiara. A Maiara vive enchendo meu saco, eu me acostumei com ela. Beleza, então quer dizer que fulaninho aí conseguiu se adaptar a Maiara. A Maiara era a agente agressora, a gente que está causando estresse nesse indivíduo. O indivíduo consegue se adaptar, ele consegue se acostumar aí com a Maiara, beleza, né? Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que a Maiara vai encher tanto o saco desse menino, tanto o saco desse menino, que esse menino vai conseguir mais resistir a Maiara, tá? Então ele vai acabar entrando em morte celular. Tá? Ou seja, gente, ou você se adapta, né, ou morre de raiva aí do seu colega. É mais ou menos isso. Então, gente, qual é o ponto de não retorno de uma lesão? Gente, o ponto de não retorno de uma lesão é quando justamente os tecidos, né? Os tecidos são diferentes, os estresses também são diferentes. Então, a lesão, ela se torna irreversível quando tem danos, né, em alguma estrutura vital da célula. Quando esse agente agressor acabou ocasionando aí algum dano vital à célula. Professor, e o que e que estrutura da célula aquele agente agressor acabou danificando? Pode ser uma membrana e pode ser uma mitocôndria. Gente, quando a porra do agente agressor causar uma lesão mitocondrial, causar uma lesão na mitocôndria da célula, acabou-se, gente. A célula já vai morrer instantaneamente. Alguém lá na bioquímica que viu comigo se lembra qual a função de uma mitocôndria? Alguém lembra, gente, qual é a função de uma mitocôndria? Responde no microfone, porque eu não estou olhando o chat. Ninguém lembra, gente, qual é a função de uma mitocôndria? Qual é a função da mitocôndria? Muito bem. Então, gente, a mitocôndria é quem produz o que para o nosso corpo? Energia. É que produz ATP.
Gente, vocês esqueceram que a gente viu lá na primeira disciplina lá em bioquímica, a gente estudou todo o metabolismo energético, vocês lembram não? Que a gente calculou tanto de ATP que a célula produz, né? Dos nutrientes que a gente acaba aí se alimentando no dia a dia. Lembrem, gente, a mitocôndria, que é uma organelazinha lá da célula, é ela que produz energia para o nosso corpo. Sem ela, ou sem essa mitocôndria, a célula não vai conseguir produzir energia. Professor, e se a célula não tiver energia, o que acontece? Ela morre. Por quê? Porque a célula, para realizar a sua função, ela precisa de energia. Uma célula cardíaca, para fazer bater o seu coração, ela precisa de ATP, ela precisa de energia, ela precisa de uma mitocôndria que forneça energia para ela. Professor, e se esse agente agressor danificar a minha mitocôndria? A célula não produz energia. Consequentemente, ela não vai funcionar. Consequentemente, ela vai morrer. Bom? Então, olha aí, gente, o perigo. Então, quando esse agente agressor danificar a mitocôndria, acabou-se, gente. A célula vai morrer instantaneamente. Ou quando o agente agressor ocasionar um dano na membrana plasmática da célula, também a célula vai entrar em uma lesão irreversível. Então, por isso, quando eu pergunto aqui, qual é o ponto de não retorno de uma lesão, ou seja, qual é o ponto em que a célula deixa de estar em lesão reversível para estar em uma lesão irreversível? Qual é o ponto em que uma célula sai da reversão para a irreversão, né? Digamos assim. Ou seja, é justamente quando aquele agente agressor acaba danificando a mitocôndria ou danifica a membrana da célula. Esses são os pontos em que uma célula sai da lesão reversível e passa a entrar em uma lesão irreversível. Beleza? Observações. Nem sempre acontecem lesões degenerativas antes da morte celular. Gente, o que acontece? A célula, gente, ela pode, né, entrar direto em necrose ou apoptose, sem que haja uma percepção de algum estímulo, né? Sem que haja acúmulo de substâncias. A gente estudou a degeneração. O que é degeneração? É o acúmulo de uma substância. A gente estudou isso lá na lesão reversível. Degeneração hialina, degeneração hidrópica, que é o acúmulo de água, degeneração gordurosa, que é o acúmulo de gordura. A gente estudou na aula passada as degenerações. Então, ele fala aqui que nem sempre acontece degeneração antes da morte celular. Ou seja, gente, a célula ela pode nem entrar em lesão reversível. A célula ela pode nem entrar em adaptação. Ou seja, a célula, assim que a gente agressor danificar a mitocôndria, às vezes a célula ela nem conseguiu entrar em lesão reversível. Ela já passou direto para a morte. Então, o agente agressor acabou ocasionando diretamente a morte da célula, sem que ela sequer passasse pela lesão reversível. Isso pode acontecer? Pode. Por isso que aqui fala que nem sempre acontecem lesões degenerativas antes da morte celular. Ou seja, a célula ela pode entrar direto em necrose ou apoptose sem que haja acúmulo de substâncias, sem que haja lesão degenerativa. Beleza? Chamamos de necrose a morte celular que ocorre em organismos vivos e que é seguida de autólise. Gente, então, o que é a necrose? Primeiro, necrose. Necrose é quando alguma coisa mata a minha célula. Alguma coisa matou a minha célula, né? Ou seja, algum estímulo externo provocou a morte da minha célula. Já a apoptose, não. O que é a apoptose, professor? A apoptose é um suicídio da célula. A célula se mata. Então, a própria célula comete suicídio. Ou seja, isso ocorre, gente, por um mecanismo interno, não é um estímulo externo. A necrose é algum estímulo externo que mata a célula. A apoptose, não. A apoptose, a célula, ela vai se suicidar, né? Ou seja, por algum mecanismo interno. Por exemplo, às vezes, algumas células cancerígenas, elas entram em apoptose. Ou seja, aquela célula, ela percebe que nasceu com defeito
Ela sabe, vixe Maria, gente, eu nasci com defeito. E agora? Se eu me multiplicar, o que acaba, gente, acontecendo? Se uma célula que nasce com defeito, ela se multiplicar, ela se dividir, ela vai acabar espalhando. É aí onde surge o quê? O tumor. A célula entra lá em mitose, né? Em divisão celular, ela vai crescendo, ela vai aumentando em número, se dividindo, se multiplicando. E aí é onde surgem os tumores, né? O câncer. A partir de uma célula que nasce com defeito, e essa célula que nasce com defeito acaba se multiplicando, né? Acaba se dividindo e gerando muitas e muitas células com defeito. Então, qual é uma medida de segurança para a célula? É a apoptose. Maria, seria ótimo se minhas células edificadas entrassem em apoptose. Evitaria aí um câncer, evitaria um tumor. Então, as minhas células que estão em apoptose, elas vão se suicidar. Elas vão ver, poxa, eu nasci com defeito e não posso, e agora eu não posso me multiplicar, senão eu vou gerar aí um tumor. Então, eu vou ter que me matar, infelizmente. Aí a célula vai e se mata, se suicida. É isso que eu chamo de apoptose. Deixa eu botar bem o carregador do notebook, galera. Rapidex. Então, gente, necrose e apoptose. Deu para vocês pegarem a diferença? A necrose, alguma coisa vai matar a minha célula, geralmente é um agente externo. A apoptose, a minha célula vai se suicidar por algum mecanismo interno, tá? Deu para vocês entenderem, gente, a diferença? Alguma dúvida até o momento? Fale no microfone, gente, eu não consigo visualizar o chat. Alguma dúvida até o momento? Beleza. Quem tiver dúvida, gente, vocês desativem o microfone, tá? E fala pelo microfone. Se eu não entendi, repete. Eu repito, tá bom? Gente, aqui fala aqui, ó, que chamamos de necrose a morte celular em que ocorre em organismos vivos e ela é seguida de autólise. Gente, toda vez, grave na cabeça de vocês, toda vez que eu falar em necrose, a necrose sempre vai haver autólise, tá? Gente, uma dica que eu dou para vocês. Vão anotando o que eu estou falando, tá, gente? Facilita muito o estudo de vocês. Vocês podem até reassistir a aula e ir anotando tudo que eu estou falando, tá? Você só aprende aí, ó, borrando, escrevendo, tá bom? Então, ó, necrose é uma morte celular que sempre vai ser seguida de autólise, tá? Então, a necrose, gente, é essa morte celular que acontece aí em algum organismo vivo, tá? É o que acontece, gente. Eu vou mostrar uma imagem assim mais na frente para vocês. Vocês vão ver que vão ter algumas enzimas, né, que vão acabar digerindo toda a estrutura da célula. Vai ocorrer extravasamento da célula, vai ocorrer reação inflamatória na célula. A apoptose, ela não sofre autólise. A apoptose vai ter apenas uma fragmentação da célula, onde irão ser formados corpos apoptóticos, tá? Eu vou mostrar isso para vocês a seguir. Observem aí, ó. Tá aí uma célula normal, ó. Ambas células normais. Estão vendo? Células normais. Aqui, ó, lesão reversível. A célula entrou em uma lesão reversível. O que acontece em uma lesão reversível, minha gente? Vocês lembram? Tumefação. Lembra lá da tumefação? Então, ó, a célula, uma das características da lesão reversível é o estado de tumefação. Quem é que vai entrar em tumefação? O retículo endoplasmático, a mitocôndria, elas vão, ó, inchar, ficar bem inchadona aí. No mínimo que deve ter entrado muita água, tá? Outra característica, a membrana, ela vai sofrer alteração, ó. Já é um sinal aqui, ó, de alteração da membrana. Vai ter bolhas aqui na membrana. Beleza? Aí o que acontece, gente? A célula, ela pode voltar a ser o que era antes, não pode? Quando ela sofre lesão reversível, ela se recupera e volta a ser uma célula normal. Beleza. Professor, mas se a lesão ela progredir, se esse agente externo continuar agredindo a minha célula, ela vai entrar em uma lesão irreversível. Ela entra em morte celular. Aqui no caso, a célula entrou em necrose. Olha aqui, gente. A mitocôndria ficou bem mais pretinha. Tá? Ocorreu o quê? Um dano na mitocôndria.
Se ocorrer uma falência da mitocôndria, meu filho, a célula já morreu. Ela já vai estar entrando em morte celular. Outra característica da necrose, rompimento das membranas do núcleo, rompimento das membranas das organelas, rompimento da membrana plasmática. Lembra que eu disse para vocês, uma necrose vai ocorrer ou rompimento de membrana plasmática ou rompimento da mitocôndria. Lembra desse começo da aula, uma necrose, quando é que eu sei que uma célula entra em uma lesão irreversível? Quando há uma ruptura das membranas ou quando há danos na mitocôndria. Pronto, olha bem na imagem. Dano na mitocôndria e a membrana das células, né, a membrana tanto do núcleo quanto da célula em si, a membrana plasmática, ela está sendo rompida. Professor, e o que acontece se a minha membrana for rompida? Imagine aí quando você pega uma piscina de plástico que está cheia de água. Se você furar essa piscina de plástico, o que acontece com a água? Ela vai extravasar, não vai? É o que acontece com a célula. Imagine que algum agente agressor rompeu a membrana, ó, rasgou a membrana aqui. Tudo que tiver dentro da membrana vai sair, vai ser extravasado. Por isso que acontece que a gente chama de extravasamento dos conteúdos. Tá? E outra, gente, lembre que eu disse para vocês, toda vez em que há necrose, vai haver autólise. O que é autólise, professor? É esse extravasamento de conteúdo e uma reação inflamatória. Olha bem aqui, ó, os neutrófilozinhos, que são as células do sangue que estão presentes em um processo de inflamação. Vocês estão vendo, ó, os neutrófilozinhos em processo de inflamação? Então, professor, necrose é quando a lesão ela deixa de ser reversível e passa a ser uma lesão irreversível, em que ocorre um rompimento das membranas ou um dano, né? Ou um dano na mitocôndria. Além disso, ocorre autólise. O que é autólise? Extravasamento dos conteúdos de dentro da célula, até porque eu rompi a membrana, e ocorre uma reação inflamatória. Bom? Ocorre inflamação. Olhe bem aqui na apoptose. Característica de apoptose. Quando a gente for falar em apoptose, primeiro, pode também acontecer a formação de bolhas na membrana, tá? E, sobretudo, a cromatina, que é o DNAzinho lá no núcleo, ele se condensa, tá? Ele fica bem escurinho. É o sinal que aquela cromatina está se condensando. É o primeiro sinal, gente, de apoptose. Uma célula, quando ela está em apoptose, o núcleozinho fica bem escurinho, tá? Por quê? Porque a cromatina, que é o meu DNA, ele está se condensando. Outra característica de apoptose ocorre o que a gente chama de fragmentação da célula. A célula, ela começa como se fosse assim, se fragmentando. Peguem mais ou menos aí, por exemplo, um pé de moleque. Esfarela o pé de moleque. Você não está fragmentando o pé de moleque, aquele docezinho? Ou então peguem bem, por exemplo, um doce de leite de barra, aquele doce de leite que é feito em barra, né? Que tem no interior, que é uma delícia. Pega aquele doce de leite e começa a esfarelar. Aí você está fragmentando. É o que acontece na apoptose, tá? Ou seja, a célula ela começa a se esfarelar, começa a se fragmentar. E esses fragmentozinhos, esses farelozinhos aí da célula, eu chamo de corpo apoptótico. Por isso que forma vários corpos apoptóticos. Olhem na imagem, ó, vários corpos apoptóticos sendo formados. E outra coisa, professor, o senhor disse que a célula, que a apoptose, a célula ela se suicida, não é? E como é que ela se suicida, professor? Ela tem um revólver e se mata? Não. Primeiro, vai vir, gente, a formação de um fagócito. Fagócito é uma célula de defesa, tá? O fagócitozinho lá do nosso corpo vai lá naquele corpo apoptótico, ele vai englobar, vai comer aquele corpo apoptótico. Ele come esse corpo apoptótico e digere. É isso que acontece quando eu chamo de suicídio. A célula, quando ela entra em suicídio, ela começa a se fragmentar. Ela diz, eu tô doente, olha, eu nasci afetada, e agora eu vou ter que me matar. Ela começa a se esfarelar. Esfarelar. Quando o fagócito começa a ver os farelos, ele vai lá morto de fome e começa a comer os farelozinhos. Come os farelos, come. E aí a célula
que foi fragmentada não existe mais. Deu para vocês entenderem, gente, a diferença de necrose para apoptose? Alguma dúvida? Oi. Novamente. Vamos lá, apoptose. Gente, lembrem aí, a apoptose, a célula ela vai se suicidar, ela vai se matar. Professor, quais as características? Como é que eu sei com a célula? Se eu olhar para uma lâmina, eu sei que a célula está em apoptose. Primeiro, quando você vê o núcleo bem escurinho, tá? Você vê uns pontinhos escurinhos no núcleo, que é o DNA que está bem escurinho. O DNA está condensado. Outra coisa, gente, a célula começa a se fragmentar. Você vai ver vários fragmentozinhos da célula. A célula começa a se romper, se esfarelar, né? E esses farelozinhos é o que eu chamo de corpo apoptótico. Esses farelozinhos aí vai atrair vários fagócitos. Fagócito é célula de defesa, é leucócito, né? Célula de defesa do nosso corpo. O que é que o fagócito faz? Fagócito, ele faz fagocitose. O que é fagocitose? Ele vai comer o que é a partícula estranha. Então ele vai lá, o fagócito sim, olha a boquinha dele aqui comendo, ó, vapo, comeu esse corpo apoptótico. A boquinha do fagócito comeu o corpo apoptótico. Então, professor, a minha célula, quando entra em apoptose, ela sabe que nasceu com defeito e ela vai querer se suicidar? Sim. Como é que ela se suicida, professor? Ela começa a se esfarelar. Ela começa a se esfarelar e formar vários corpos apoptóticos. E esses corpos apoptóticos, eles têm que ser digeridos por alguém. Quem é que digere eles? O fagócito. Aí o fagócito vai, engole o corpo apoptótico e digere. E aí aquela célula não existe mais, né? Os farelozinhos dela já foram farridos pelos fagócitos. Beleza, gente? Tudo light, tudo ok. Gente, eu tô tentando aí, como é que posso dizer? Dar uma leveza no conteúdo, viu? Se vocês pegarem um livro de patologia, o bagulho é doido, tá? Então, eu tô tentando aí enxugar o conteúdo, né? Eu tô tentando suavizar o conteúdo. Então, gente, necrose. Bora ver os aspectos iniciais, as características de uma necrose. A gente já viu aí, antecipadamente, algumas características da necrose, já? Então, ó, primeiro, a necrose, ela resulta de uma desnaturação de proteínas intracelulares e da digestão enzimática das células lesadas por enzimas lisossômicas ou por leucócitos recrutados para o processo inflamatório. Gente, já viu aí o que era necrose? Já viu que era necrose, tá? Olhem bem que essa lâmina, gente, aqui são os túbulos renais normais. Olha as células bonitinhas, gente, né? Tudo bonitinho. As células e os túbulos renais são bem circularizinhas, né? Olha elas bem bonitinhas. Lembra que eu falei para vocês o que acontece em uma célula quando entra em necrose? Primeiro, formação de bolhas na membrana. Olha aqui a foto passada, as bolhazinhas na membrana. Vocês estão vendo as bolhazinhas na membrana? Essas bolhazinhas na membrana, gente, dá esse aspecto borrado para a imagem, né? Dá esse aspecto borrado. Essas bolhazinhas, olha aqui, ó. Esse aspecto borradinho aqui são as bolhas nas membranas, tá? Ó. Tudo isso aqui é bolha. Olha o tamanho dessa bolha aqui. Bolha. Isso aqui, ó, outra bolha. Então, esse aspecto borrado da membrana, essas bolhazinhas, tá? Essas bolhazinhas. Então, gente, a necrose aqui é uma necrose por coagulação. É um tipo de necrose que eu vou explicar para vocês, tá? Mas observem em que há essas bolhazinhas que a gente falou lá no comecinho, tá bom? E essas bolhas aí, gente, no mínimo a membrana foi lesada. Professor, olha lá na imagem, o que acontece quando a membrana ela é lesada? Vai ocorrer extravasamento dos conteúdos. Extravasa tudo que é conteúdo dentro da célula, tá, gente? Essa célula ela fica com um aspecto tão borrado, tão feio, viu? Então, gente, a necrose, né?
Ela pode ser gerada, por exemplo, por uma desnaturação de proteínas. É muito comum isso aí acontecer aqui em uma necrose de necrose coagulativa, né? Que é um tipo de necrose coagulativa por coagulação. O que acontece aqui, gente? Essa necrose por coagulação, ela é gerada por uma desnaturação de proteína. Isso acontece por quê, gente? Porque a célula ela vai ter um cancelamento de suprimento sanguíneo. Por isso, olha o nome, coagulação. A necrose aqui foi por uma coagulação, por um problema de coagulação, por um problema de suprimento sanguíneo. A célula não recebeu suprimento sanguíneo. Consequentemente, a célula não recebe o quê? Oxigênio. Lembra que uma das causas de lesão celular é a isquemia, né? É a falta de suprimento sanguíneo, é a falta de oxigênio, que é a hipóxia. Então, a necrose por coagulação, a célula, ela não recebeu suprimento sanguíneo, ou seja, ela não vai ter oxigênio. Consequentemente, ela não vai gerar ATP, né? Ela não vai realizar metabolismo energético, ela não vai gerar energia para a célula. E isso, gente, vai acabar gerando um processo de acidificação no interior da célula. Justamente porque a célula, já que ela não tem oxigênio, ela não vai realizar respiração aeróbica, ela acaba realizando fermentação lática. A gente viu isso aí lá na bioquímica, tá? Geralmente produzindo ácido lático. Então, uma proteína, gente, quando não tem o pH ideal, ela acaba se desnaturando, tá? Então, gente, as lâminas de necrose, elas são lâminas bem mais coradas, bem mais rosadas, tá? São lâminas bem rosadas. Por quê? Por conta dessa desnaturação das proteínas. Beleza, gente? Por isso que uma necrose por coagulação, por exemplo, há uma desnaturação de proteínas. A proteína, quando não está num pH ideal, por quê, professor? O que foi que fez com que a célula não estivesse em pH ideal, não tivesse em um pH ideal? Foi a fermentação lática. Produção de ácido, olha o nome, ácido lático. A célula estava em pH, a proteína estava em pH ácido, então ela vai se desnaturar, tá bom? Por isso que as lâminas de necrose por coagulação são mais rosinhas, porque elas estão bem acidificadas, tá? Outra coisa, gente, vocês podem perceber, deixa eu ampliar aqui na imagem, vocês podem perceber que tem tipo uns buraquinhos brancos, estão vendo? Ó, a célula tá cheia de buraquinho branco. Sabe o que é isso aqui? São organelas que foram degradadas pelas enzimas lisossômicas. Por isso que surgem esses buracos brancos aqui no citoplasma, tá? Então, esses buraquinhos brancos aqui eram organelas que foram comidas pelos lisossomos, viu? Então, gente, outra característica da necrose é o núcleo mascorado. Observem, deixa eu voltar bem aqui. Olha aqui o núcleo normal. Olha aqui como está mais roxo o núcleo, não tá, gente? Está bem mais roxão. Olha aqui, ó, o núcleo bem mais roxão. Olha a cor desse aqui, chega até quase preto. Olha isso daqui do cantinho, chega a estar quase preto, né, gente? Olha aqui, ó, os núcleos bem mais corados. Ó, é só vocês comparar, gente, com a primeira lâmina. Aqui está um roxinho mais claro, aqui está mais um roxo mais escuro. Então, outra característica da necrose é justamente o núcleo mais corado. E é esse núcleo mais corado que eu chamo de picnose nuclear. Beleza? Professor, e outra coisa, a célula também, além do núcleo estar se corando mais fortemente, muitas células vão acabar perdendo o núcleo. O núcleo vai acabar desaparecendo. Olha essa célula aqui, cadê o núcleo dela? Sumiu. Tomou Doril, ó. Essa outra aqui, ó, também tomou Doril. Olha o tanto de célula sem núcleo, gente. Olha isso aqui, ó, o tanto de célula aqui sem núcleo. Sem núcleo, sem núcleo. Tá quase desaparecendo isso aqui, ó. Isso aqui já tá mais nem quase, tá quase transparente já. Sem núcleo. Então, a célula, gente, uma outra característica da necrose, a célula, ela acaba aí
ficando sem núcleo. Por quê? Porque a célula está morrendo, pô. A célula está morrendo, não tem mais nada. Viu? Então, gente, o núcleo, no caso aqui de uma picnose, em que a célula fica bem roxona, né? O núcleo vai começar a ficar bem pequenininho, bem reduzidozinho, mais arredondado do que o normal, tá? Ele se cora muito, muito forte, gente, por conta de um corante que a gente usa aí para colorir a lâmina, é um corante chamado de hematoxilina, tá? Essa hematoxilina, ela acaba corando células que estão mais ácidas, viu? Então é por isso que aqui o núcleo ele fica bem escurão, tá bom? Beleza, galera? Beleza, beleza? O que pode causar necrose? A gente já viu aí, gente, vários agentes na aula passada que ocasionam necrose. O que ocasiona necrose? Qualquer agente lesivo pode produzir necrose. Agentes físicos, gente, pode levar a célula necrose, radiação, aumento de temperatura, qualquer trauma físico na célula, que mais, né? Qualquer agressão à membrana citoplasmática, né? A membrana plasmática, formação de radical livre, já falei isso aqui também, redução da produção de ATP. É claro, se tiver algum dano à mitocôndria, se eu tiver um dano na mitocôndria, a célula não vai conseguir produzir ATP, não vai conseguir produzir energia. Diminuição de oxigênio. A gente acabou de falar aqui nessa semana passada, uma célula que entrou aqui em necrose por coagulação, porque não tinha suprimento sanguíneo. E o sangue é quem carrega o oxigênio, a hemácia é quem carrega o oxigênio. Se não tem oxigênio, a célula também vai entrar em necrose. O que mais? Qualquer agente químico, que a gente também já falou, álcool, droga, detergente, qualquer vírus, bactéria, parasita, fungo, beleza? Ou até mesmo insuficiência circulatória, bem aqui por um processo de coagulação. Por exemplo, quem tem infarto. O coração, quando tem infarto, a célula cardíaca entra em necrose. Vocês sabiam disso? Entra em necrose. Quando tem alguma úlcera, né? Ou uma vasoconstrição, no caso, por uma coagulação daquele vaso, tudo isso pode levar a uma necrose. Novamente repetindo, professor, na necrose, há um aumento da eosinofilia, que é essa desnaturação proteica que eu falei para vocês. Há essa desnaturação proteica. Professor, e por que as proteínas foram desnaturadas da minha célula? Porque justamente o citoplasma dela está muito ácido, porque a célula não recebeu oxigênio. E se a célula não recebe oxigênio, ela não faz ATP por meio da respiração aeróbica. Lembra lá, a respiração aeróbica é quando a célula produz energia, quando ela tem oxigênio, ela pega o nutriente que você engoliu e produz energia juntamente com o auxílio do oxigênio. Professor, e se a célula não tiver oxigênio, ela não realiza respiração aeróbica? Portanto, ela vai realizar outra coisa para produzir energia. Ela vai tentar produzir energia por meio da fermentação lática, criando o ácido lático. Ácido, a célula está muito ácida, está muito eosinofílica, está muito rosinha, tá? Então, o citoplasma está muito ácido. Então, o pH não é ideal com proteína aqui. O pH está muito ácido, então a proteína, ó, morre. A proteína, ela é desnaturada. Beleza? Citoplasma vítreo, tá? Citoplasma vítreo, gente, justamente o citoplasma, ele acaba aí ficando com o citoplasmazinho parecendo, cheio de buraquinho, como eu já falei para vocês, cheio de buraquinho. Por isso que é o citoplasma vítreo, cheio de buraquinho. Esse buraquinho branco aí é o quê? As organelas que foram morrendo, né? Foram sendo engolidas pela ação dos lisossomos. Lembra as alterações, gente? Picnose. O que é picnose? Que eu acabei de falar. É o que? O núcleo corado, bem roxão. Né? O núcleo está mais reduzido, mais arredondado. Pode ocorrer, gente, cariorrex. O núcleo já começa a se fragmentar. Olhe bem aqui, ó. Esses que são transparentezinhos aqui é cariorrex. Cariorrex.
Cariorrex, ó, o núcleo está começando a se fragmentar, até chegar um ponto em que ele desaparece. Aqui já é o que eu chamo de cariólise. O núcleo ele já foi digerido. Ó, não tem mais núcleo. Cariólise, cariólise, cariólise. Tudo isso aqui é cariólise. Roxão, picnose. Roxão, picnose. Roxão, picnose. Roxão, picnose. Tá quase transparente aqui. É o quê? Cariorrex. Quase transparente. Cariorrex. Beleza, gente? Isso são tudo características de uma lâmina de necrose. Tudo bem, galerinha de cowboy? Tudo bem, tudo bem. Vamos agora, gente, entrar nos tipos de necrose. Deixa eu ver aqui que horas são. Dá tempo. Gente, a gente vai entrar agora nos tipos de necrose. Alguma dúvida até o momento, gente, aqui, até essas lâminas? Temos alguma dúvida, gente, até as lâminas aqui? Galera, alguém tá aí? Não, né? Nenhuma dúvida. Beleza, gente. Agora vai entrar, gente. A gente já estudou aqui o que causava necrose, a gente estudou as características de uma necrose. Agora a gente vai estudar os tipos de necrose. Tá? Quais são os tipos de necrose? Primeiro, a gente vai estudar a necrose por coagulação, que foi essa primeirinha bem aqui, ó, dessa lâmina aí que a gente viu, que é o primeiro tipo de necrose, necrose por coagulação. Tá? Também chamada de necrose isquêmica. Acabei de falar naquela hora, gente. A necrose por coagulação é quando não está chegando o quê? Suprimento sanguíneo. Não está chegando sangue naquela célula. Consequentemente, ela não vai ter oxigênio. Tá? Então, por isso que é um processo... Lembra lá, isquemia é quando não tem, a célula não recebe suprimento sanguíneo. É por isso que eu chamo que é uma necrose, também chamada de necrose isquêmica. Beleza? Porque a principal causa dessa necrose é uma isquemia, é a falta de suprimento sanguíneo. É aquela em que a arquitetura básica dos tecidos é preservada por algum dia, por alguns dias. Gente, quando uma célula está em necrose por coagulação, né? A célula ela consegue ainda se manter com a estrutura dela, né? Os tecidos daquele órgão que entrou em necrose conseguem aí, se manter por alguns dias até a digestão e a remoção de todo esse tecido necrótico pelos leucócitos. Os leucócitos são as células de defesa que vão digerir, né? Vão remover esse tecido necrosado. Então, gente, numa necrose por coagulação, a arquitetura, né, toda a estrutura daquele órgão, daquele tecido, ainda vai conseguir se manter por alguns dias, até chegar aos leucócitos, aos poucos, e começarem a digerir aquele tecido necrosado. Tá? Gente, onde é que costuma ocorrer necrose por coagulação? Costuma ocorrer lá no rim e principalmente no coração. Infarto, gente. Infarto é quando tem uma necrose. Tá? Todo infarto vai ter como consequência uma necrose. Então, infarto agudo cardíaco, qualquer problema renal vai me levar a ter uma necrose. Tá? Por quê? Porque vai haver uma diminuição do suprimento sanguíneo, viu? Então, gente, a necrose de coagulação, ela é determinada justamente por essa desnaturação, que a gente viu lá, né, das proteínas, tá? Devido ao quê? A queda do pH. A gente viu bem aqui naquele slide passado, né? Que essa desnaturação por coagulação ocorre justamente quando as minhas proteínas vão se desnaturar. Por quê? Porque o citoplasma está muito ácido, as proteínas não ficam em um local onde não tem um pH ideal para ela, tá bom? E o que foi que ocasionou esse pH ácido? Uma isquemia ou uma hipóxia, tá? A célula não recebeu suprimento sanguíneo e nem recebeu
e nem recebeu oxigênio. A célula não fez respiração aeróbica, acabou fazendo fermentação lática, que deixou esse citoplasma ácido e acabou danificando as minhas proteínas. Elas foram desnaturadas. Beleza, gente? Alguém consegue identificar aqui? Aqui é um rim, gente, tá? É para ser um rim. Alguém consegue identificar aqui uma área de necrose? Aqui, ó. Essa areazinha que está meio esbranquiçada, aqui é necrose, tá, gente? Aqui já é o órgão, ó, entrando em necrose, sendo digerido já, tá? Essa área aqui mais saliente, mais esbranquiçada, é a área do órgão que está sofrendo necrose por coagulação, bom? Geralmente, essa região, ela é circundada por um halo vermelho, né? Tem uma listrazinha vermelha circulando essa região. Isso aqui, gente, é hiperemia, né? Para tentar compensar a isquemia ocorrida. Então, como não está chegando suprimento sanguíneo aqui, vai acontecer uma reação inflamatória. Lembra? Necrose sempre há reação inflamatória. Por isso que aqui fica bem vermelhinho, fica bem fica bem, fica com hiperemia, né? Essa região, ela fica com hiperemia, bem vermelhinha, porque está atraindo aqui muito leucócito para aqui, ou seja, muita célula de defesa. Por isso que a necrose vai ter sempre uma reação inflamatória. Beleza, galera? Olha aí uma lâmina de necrose por coagulação. Vixe Maria, professor, que diabo é isso? Já é isso aí mesmo, professor. Não tô entendendo é mais nada. Olha isso aí, gente. Características microscópicas de uma necrose por coagulação. Picnose nuclear, a gente já viu. O que é picnose? Olha esses núcleos, gente. Tudo roxão. Já botando de núcleo roxo, gente. Olha o tanto de núcleo roxo. Vocês estão vendo, gente, o tanto de núcleo roxo? Olha o tanto de núcleo roxo, ó. Roxão, gente. Outra coisa. O citoplasma está bem corado, gente, né? O citoplasma, ele está bem rosa. Onde é que está vendo o citoplasma rosa? Bem aqui, ó. Onde tem esse I, gente, é onde está tendo isquemia, tá? Olha aqui, ó. Citoplasma. Olha as células aqui. Já sofreu muitas já sofreram nem picnose. Muitas já sofreram cariólise. O núcleo já sumiu, ó. O núcleo sumiu. Cadê o núcleo dessas células? Sumiram. Tá, gente? Sumiu o núcleo dessas células. Sofreram cariólise. Aqui eu não estou conseguindo achar nenhum aqui com picnose. Sumiram aqui os núcleos, já está tudo em cariólise. Tá? Citoplasma bem róseo, bem corado. Citoplasma bem granuloso. O que é citoplasma granuloso, professor? São aqueles vacúolos brancos, gente. Tá? São aqueles vacúolos brancos. Fácil, gente. Será que se eu botar isso uma imagem de necrose por coagulação, vocês conseguem identificar na prova? Essas características? A célula já não tem mais núcleo, né? Ou o núcleo pode estar fragmentado em cariorrex. Aqui, ó, vocês podem encontrar vários vacúolozinhos brancos, citoplasma bem roso. Beleza, gente? Então, ó, só repetindo, necrose por coagulação é quando há uma interrupção do suprimento sanguíneo, ocorre desnaturação de proteínas. É muito comum ocorrer, gente, em órgãos supridos por artérias finais. Ah, em rim, por quê? Porque o rim ele tá vindo suprimento sanguíneo através da artéria renal, viu? E com circulação colateral limitada. Por isso que acontece muito em rins, tá? E no coração. Mudança lá na patologia, já falei que a arquitetura geral do tecido ela pode ficar preservada por até alguns dias. Ocorrem algumas mudanças no núcleo, como falei para vocês, os núcleos eles podem começar a se fragmentar até chegar a ver uma célula sem núcleo, né, que é a cariólise. E o citoplasma fica bem acidófilo, fica bem roso. Novamente, ó, mostrando, tá, a necrose por coagulação. Beleza, galera. Light
Alguma dúvida, gente, na necrose por coagulação? Alguma dúvida? Posso dar continuidade ao conteúdo? Pois vamos lá. Agora a gente vai entrar na necrose liquefativa, gente, tá? A necrose liquefativa, olha isso aí, gente. É o resultado da digestão das células pelas enzimas. Gente, é muito comum isso aí em infecções bacterianas, tá? Então, gente, geralmente a necrose liquefativa está associada à infecção bacteriana, infecção por micróbios. Por quê, professor? Porque infecção por micróbio acaba atraindo quem? Leucócito lá para o local da lesão. Então, no meio da batalha vai haver o quê? Inflamação, porque muitas células vão ser destruídas pelos leucócitos, vão ser comidas, vão ser fagocitadas e digeridas, né? Por isso que no necrose liquefativa, onde acontece necrose liquefativa, o tecido que foi necrosado, ele fica com um aspecto mole, fica com um aspecto assim sem forma, geralmente está cheio de pus, tá bom? Por que, professor, está cheio de pus? Porque o pus é pura infecção bacteriana, é puro leucócito. O pus das nossas feridas são leucócitos, vocês sabem disso. Então, gente, numa necrose liquefativa, repetindo, está associada aí a infecções por micróbio, infecção bacteriana, infecção fúngica, onde vai haver uma reação inflamatória que vai atrair muitos leucócitos para o local daquela inflamação, daquela lesão, né? E o que acontece? Vai ocorrer um processo inflamatório, as células vão ser destruídas, vão ser comidas, fagocitadas pelos leucócitos, e isso vai dar, né, quando as células forem comidas, vai acabar deixando aquele pedacinho do órgão com uma consistência meio mole. Olha isso aqui, ó. Parece uma coisa meio molenga, né, sem forma. Aqui vai estar cheio de pus, tá bom? Professor, onde é que costuma acontecer necrose liquefativa? Em uma isquemia cerebral, né? Quando há um infarto cerebral, não está chegando suprimento sanguíneo lá no cérebro, tá? Acontece muito também em abscessos. No pâncreas também é muito acontecido aqui no pâncreas. Necrose liquefativa também pode muito acontecer no pâncreas. Beleza? Professor, como é que eu consigo identificar na lâmina uma necrose liquefativa? Gente, onde é que acontece muito necrose liquefativa? As características são idênticas a uma necrose por coagulação. Por que, professor, é idêntica? Vocês vão observar que vai ocorrer, né? O citoplasma vai estar bem rosinho. Olha o citoplasma rosinho, gente. Bem rosinho. Olha esse citoplasma rosinho da célula. Olha aqui, ó. Tudo rosinho, citoplasma, bem rosinho. Outra coisa, picnose. Olha o núcleo aqui em picnose. Olha o núcleo roxão, gente. Vão estar em picnose. Viu? Outra coisa, gente. Vocês sabem que célula é essa? Aqui é um cérebro normal. Vocês sabem que célula é essa? Que células são essas? Alguém sabe? O que é que tem no nosso cérebro, minha gente? Quais são as células do nosso cérebro? Alguém sabe? Hein, gente? Não, gente. Saber que célula é essa, minha gente? Que célula é essa? Eu vou dar um ponto para quem acertar que célula é essa. Eita, muito bem. Parabéns. Neurônio, minha gente. Viu? Olha isso aqui é neurônio, gente. Esse neurônio tem lá no cérebro, pelo amor de Deus. Gente, quando você identificar uma lâmina e ver um neurônio, de cara, e você vê aqui, ó, um neurônio, você vê o núcleo quase desaparecendo, você vê outros núcleos bem roxões, olha a cozona, você vê um citoplasma bem rosa, olha o citoplasma desse neurônio, tá rosão, gente, olha isso aqui, rosão pra caramba. Então, você vê um citoplasma de neurônio bem rosão, o neurônio quase desaparecendo o núcleo dele,
e outros aqui com picnose, de cara, isso aqui é uma necrose liquefativa. Tá? As características são geralmente idênticas a uma necrose por coagulação, que é aquela passada que a gente viu. O citoplasma bem rosa, bem eosinofílico. O núcleo ele pode estar em picnose, bem roxão, ou pode estar em cariólise, né, desaparecendo. O que vai diferenciar aqui é o local onde ocorre. A necrose liquefativa ela acontece no cérebro. É muito comum acontecer no cérebro e no pâncreas. Beleza? Olha aí, ó. Então, ó, necrose liquefativa, acontece uma liquefação enzimática do tecido necrosado, observado lá no sistema nervoso central, lá no cérebro, mais precisamente. Por quê? Porque ocorre uma interrupção do suprimento sanguíneo lá no cérebro. E é muito comum isso acontecer em infecções bacterianas. Tá bom? Gente, uma coisa que pode diferenciar a necrose liquefativa lá da necrose por coagulação também. No infarto cerebral, né, que é aqui na necrose liquefativa, né, ao contrário lá do miocárdio, que é a necrose por coagulação, que acontece no coração, né, na necrose liquefativa aqui, no infarto cerebral, não costuma haver, gente, uma parada completa, né, do suprimento sanguíneo. Aqui pode acontecer uma redução drástica, né, uma redução acentuada da circulação. E essa redução da circulação ela já é suficiente para matar os neurônios, né? Aí o que acontece? Já na necrose por coagulação, não. É onde acontece realmente a interrupção imediata do suprimento sanguíneo. Não está chegando sangue de jeito nenhum para o coração. Aqui não, na necrose liquefativa, ainda está chegando um pouquinho de sangue, pouquinho ainda de sangue, tá? Só que esse pouquinho não é suficiente para o neurônio e acaba matando o neurônio, tá bom? Como a gente viu, o tecido daquele órgão fica mole, com aspecto molenga. Beleza, galerinha de cowboy. Fácil. Alguém sabe que belezura é esse pé, gente? Isso aí é uma gangrena, né? Que é também um tipo de necrose, tá? Que é a gangrena, gente. É um tipo de necrose. Na realidade, gente, a gente costuma dizer, né? Que a gangrena ela não é nem tanto um tipo de específico de necrose, tá? Mas a gente utiliza, gente, esse termo aí no dia a dia aí na prática médica, né? Na prática clínica, para descrever que é um tipo de necrose por coagulação, né? Que acometeu, gente, uma extremidade de algum membro, tá? Justamente por quê? Porque não teve suprimento sanguíneo para aquela região. A gangrena, gente, ela é muito comum, sabe em quem? Em pé diabéticos, tá? É muito comum em quem é pé diabético. Então, na realidade, gente, a gente costuma dizer que a gangrena, né, é um tipo de necrose por coagulação evoluída, como se fosse uma evolução daquela primeira necrose que a gente viu, da necrose por coagulação. Por quê? Porque não estava chegando suprimento sanguíneo aqui num membro, em algum dos membros daquele indivíduo, tá bom? Então, a necrose gangrenosa, gente, ou a gangrena em si, ela é provocada por uma isquemia, tá? Ou pode ser também por ação de micro-organismos, mas geralmente é por uma isquemia. Existem dois tipos de gangrena, a seca e a úmida, tá? A gangrena seca, ela é causada por uma necrose por coagulação. A gangrena úmida já é por uma necrose liquefativa, essa segunda aqui que a gente viu, tá? Por isso para vocês, a gangrena, ela pode ser causada ou por um suprimento, pela interrupção, né, de um suprimento sanguíneo, ou por algum micro-organismo, por uma bactéria, né? Que é o que acontece aqui na necrose liquefativa, infecção bacteriana. Então, por isso que a gente diz que a gangrena seca ela é causada por uma necrose por coagulação e a gangrena úmida por uma necrose liquefativa.
Professor, e o que faz diferenciar visualmente uma seca de uma úmida? Como é que eu sei que ela está seca? Como é que eu sei que ela está úmida? Uma gangrena seca, gente, ela vai estar com mais água, né? Depende da quantidade de água que existe, tá? Essa gangrena seca, gente, ocorre quando há o quê? Uma perda realmente do líquido, né, por um processo de evaporação. A água que estava ali naquele membro, naquela região que está com gangrena, ela foi evaporada a água, né? Por quê, professor? Primeiro, porque pode ter ocorrido aí uma insuficiência de um afluxo aí de líquidos, de nutrientes, né? Ou pode ser alguma substância química, gente. Às vezes a pessoa derramou bem aqui alguma substância química, derramou uma substância química aqui na pele, que a pele acabou entrando em necrose por coagulação, né? Acabou interrompendo aí o fluxo sanguíneo, né? Então, gente, os tecidos acabam ficando duros, né? Acabam ficando escuros. Isso aqui é necrose seca, tá? Ou gangrena seca, tá? Os tecidos aqui, ó, eles ficam secos, duro, escuro, parecendo múmia, né? Com esse aspecto de múmia, tá bom? Já a gangrena úmida, não. Como ela é ocasionada pela ação de micro-organismos, né? Essa forma úmida, ela pode estar associada aí, por exemplo, com uma proliferação de germe, né? Vocês podem encontrar aqui, gente, a presença de líquido, né? Que vai estar nutrindo o tecido. O que pode identificar, professor, uma gangrena úmida? Um odor podre, gente. Podre, fedorento, um odor pútrido, tá? Por quê, gente? Por causa que tá cheio de micróbio, tá cheio de parasita aí de micróbio. Por isso que dá aquele odor pútrido, beleza? E outra, pode formar bolhas também. Quando a gangrena ela é úmida, pode haver a formação de bolhas. Então, ó, a gangrena, que é um tipo de necrose gangrenosa, resulta aí comumente ou de uma falta de irrigação, que é justamente de uma necrose por coagulação, ou pode ser aí por uma necrose liquefativa, tá? Por ação de algum micro-organismo. E aí vai ter o quê? Vai ser formada ou a gangrena úmida ou a gangrena seca. Eu já falei as características de uma gangrena úmida e de uma gangrena seca. Ufa, alguma dúvida, gente, aqui na casa, na gangrena? Dúvidas na gangrena, gente? Galera, vocês estão por aí? Pois continuando, gente. Um outro tipo de necrose é a necrose caseosa, tá? Necrose caseosa. Como é que eu sei, professor, que ali é uma necrose caseosa? Primeiro, gente, a necrose caseosa vai ocorrer a presença aí de uma massa branca, uma massa friável e semelhante a um queijo, viu? Essa necrose caseosa, geralmente, ela está associada a uma infecção também bacteriana ou uma infecção fúngica. Professor, onde é que eu observo necrose caseosa? É muito comum lá no pulmão de quem tem tuberculose, tá? Caseosa, gente, esse nome necrose caseosa, é justamente por conta de uma proteína, tá? Há uma predominância de proteína nesse processo, que é chamada de caseína. Por isso que eu chamo de necrose caseosa, tá? Em decorrência da predominância da caseína no pulmão, né? Naquele órgão que está sofrendo necrose caseosa. E qual é a característica mais marcante, professor, da necrose caseosa? É justamente a presença, ó, dessa massa branca, tá? Essa massa branca, molenga, parecendo coalhada, né? Parece aqueles queijos coalhados, viu? Então, gente, a necrose caseosa ocorre muito no pulmão, beleza? Professor, outra coisa. A necrose caseosa, ela também pode acontecer não só no pulmão, tá, gente? Ela pode acontecer também, aliás, perdão, a necrose caseosa, ela também pode ser chamada de necrose gomosa, tá? A necrose gomosa, ela acontece não em casos de tuberculose, ela acontece em pacientes que têm sífilis. E sífilis é uma infecção bacteriana, é uma doença sexualmente transmissível por uma bactéria.
viu? E por que eu chamo de necrose gomosa? É que o meu órgão genital acaba aparecendo, né? Acaba tendo um aspecto de borracha, né? Borracha em espanhol eu chamo de goma. Por isso que eu chamo de necrose gomosa. Então, repetindo, necrose caseosa acontece em pacientes que têm tuberculose, acontece lá no pulmão. Necrose gomosa acontece em pacientes que têm sífilis. O órgão genital fica aí com aquele aspecto de borracha. Características microscópicas, o que vocês vão observar lá na lâmina de uma pessoa que está com necrose caseosa? O que vocês vão observar lá na lâmina? Primeiro, vocês vão observar, gente, granuloma. Bateu o olho em granuloma, pam. Viu? O que é granuloma, gente? São células gigantes, bem gigantonas, tá? São células gigantes. Geralmente, essas células gigantes é porque houve o macrófago, né? O macrófago em si, presença de macrófagos, presença de células gigantes. Outra coisa, há uma massa celular, né, amorfa e acidófila, o citoplasma fica bem rosão. Olha aí, gente, na imagem. Olha isso aqui, ó. Olha, granuloma é isso aqui, ó. Olha o tamanhozão desse granuloma, gente. Olha aqui outro, começo de outro granuloma aqui embaixo. Então, isso aqui, gente, você identificou a granuloma, pronto, é necrose caseosa. Olha a presença de células gigantes, que eu chamo de gigantócitos. Viu? Então, há a presença desses granulomas e há a presença dos gigantócitos ou macrófagos, que são células gigantes. Olha aqui outro gigantócito aqui embaixo. Viu, gente? Então, bateu na lâmina, você vê o gigantócito, vê o granuloma, que é essa área zona que está enorme, uma área realmente em que há, gente, uma inflamação. Isso aqui tudo é inflamação, gente, viu? Isso aqui tudo é inflamação, por isso que fica bem vermelhão, bem rosão, viu, gente? Então, essa área onde forma o granuloma é chamada de onde está havendo inflamação, está cheio de granulomas, tá bom? Então, necrose caseosa, característica da necrose caseosa aí, gente, ela tem, né, ela é observado que a presença de granulomas, que é muito comum em tuberculose. O órgão ele fica mole, com aparência de queijo, viu? Na lâmina, a lâmina fica bem corada, né, com rosa, vai ter áreas amorfas, que é essa área aqui da presença do granuloma, é uma área amorfa, onde está havendo inflamação, presença de gigantócitos. Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver aqui quantos ainda falta. Falta só necrose gordurosa e fibrinoide, eu acho. Pronto. Gente, eu vou só encerrar na parte dos tipos de necrose, tá bom? A gente encerra a aula hoje, para não ficar muito conteúdo na cabeça de vocês. Beleza? Tá bom, gente? Então, ó, entendido aqui na necrose... Cadê, gente? Tô voltando. Necrose caseosa. Vamos lá para o próximo tipo de necrose, que é a necrose gordurosa, gente. O que é a necrose gordurosa? Gente, na necrose gordurosa, vamos ter áreas onde vai haver uma destruição, né, gordurosa em si, realmente. É uma forma de necrose, gente, vai cometer os hepatócitos, tá? Ocorre o extravasamento de lipases, que são enzimas que realizam a digestão de gorduras, tá? Acontece muito aonde? A necrose gordurosa, no pâncreas, no peritônio. Então, gente, características aí de uma necrose caseosa, ou de uma necrose gordurosa. Primeiro, acomete adipócitos. Comete tecido onde tem gordura, é lógico, né? Tecido adiposo. Então, vai acometer aí tecido adiposo. Ocorre no tecido adiposo, viu, gente? Que é onde guarda a gordura do nosso corpo. Vai ocorrer o quê, gente? O extravasamento de lipase, gente. Vai estar cheio de lipase digerindo gordura. É por isso que vai haver isso aqui, ó, essas áreas esbranquiçadas. Isso aqui é necrose, gente, necrose gordurosa, ó. Essas áreas brancas, onde vocês estão vendo, é tudo necrose gordurosa, tá? Ó, necrose gordurosa, necrose gordurosa, necrose gordurosa, necrose gordurosa. Olha o tanto de necrose gordurosa aí. Então, essas áreas brancas, gente, é tudo aí, gente, necrose gordurosa, ou seja, houve as lipases, que são as enzimas que digerem, que quebram a gordura, e elas vão acabar digerindo a gordura, comendo, né, a gordura e formando essas áreas
esbranquiçadas, tá? É muito comum em pacientes que têm pancreatite, né? Que é a inflamação do pâncreas. Beleza, gente? Características, gente. Presença de depósitos esbranquiçados, semelhante a pingos de vela, que é isso aqui, ó, já falei para vocês. Professor, essas áreas brancas é por conta de quê? Gente, o que acontece aqui? Quando as lipases, elas quebram as gorduras, elas formam ácidos graxos, tá? Elas liberam, né, ácidos graxos, e esses ácidos graxos, eles vão se combinar com o cálcio, tá? Se combinam muitas vezes com o cálcio, que são sais alcalinos, né? E acaba produzindo o quê? Uma reação de saponificação, formando justamente essas manchas brancas. Então, essas manchas brancas, nada menos, nada mais, é um resultado da ação das lipases, que irão liberar ácido graxo, que vai se misturar com o cálcio e formar aí essas manchas brancas. Tá bom? Então, gente, essa necrose gordurosa aí é um tipo de necrose, como eu falei para vocês, em que há um extravasamento de lipases, né, para o tecido adiposo, que vai acabar levando a uma digestão desses adipócitos, tá? Os adipócitos aí vão ser tudo digerido aí pelas lipases, tá? Vai acabar quebrando aí os triglicerídeos, né, que são as gordurinhas, vão acabar quebrando as ligações entre os triglicerídeos e vão formar esses ácidos graxos, que vão se combinar com o cálcio e liberar aí, né, uma reação de saponificação e formar essas manchas esbranquiçadas lá no tecido adiposo, tá? Características microscópicas, gente. Professor, como é que eu consigo ver uma lâmina de necrose gordurosa, gente? Primeiro, vocês vão ver, gente, adipócitos sem núcleos, tá? Se vocês vão ver, gente, adipócitos, olha bem aqui, ó. Adipócitos aqui, ó, não tem núcleo, tá? Você vê adipócitos bem necrosados mesmos, vão ter contornos bem sombreados, vão ser cercados de reação inflamatória. Isso aqui, gente, é tudo reação inflamatória, ó. Essa parte aqui é tudo reação inflamatória, tá? Essa parte aqui, ó. Essas bolinhas roxinhas é tudo neutrófilo, viu? Cheio de neutrófilo aqui indicando inflamação. Então, a gente vai estar cheio de bolinhas roxinhas aqui ao redor dos meus adipócitos, indicando um processo inflamatório. Bom? Aí, ó, tá aqui, ó, os adipócitos sem núcleo, células não têm mais núcleo, esses adipócitos. E vão ter esses contornos aí, ó. Dá para ver direitinho os contornos, né, ó? Os contornos sombreados. Então, necrose gordurosa, liberação de enzimas pancreáticas, que são as lipases, que vão digerir toda a gordurinha, todos os meus hepatócitos, né? Acontece muito em células, em tecidos adiposo. As células gordurosas, elas vão sofrer necrose, vai ocorrer uma reação de inflamação, vai estar cheio de macrófago com gordura. É o que eu falei aqui, vai estar cheio de neutrófilo, de macrófago, gerando a reação inflamatória. Vocês vão ver células adipócitos sem núcleo. E para fechar, o nosso último tipo de necrose é a necrose fibrinoide, viu, gente? A necrose fibrinoide, ela geralmente ocorre, gente, em alguns vasos sanguíneos, tá? Ocorre em vasos sanguíneos, nas artérias, principalmente, né? E essa necrose fibrinoide, ela pode ser ocasionada ou por uma aterosclerose, né? Ou por uma doença autoimune, tá bom? Por quê, gente? Porque as doenças autoimunes acabam envolvendo também a parede dos vasos. Então, gente, o nome fibrinoide é porque o tecido onde ocorreu essa necrose, ele fica semelhante a uma fibrina, tá? A fibrina é um material hialino, meio rosado, tá bem aqui, ó. Identificou esse material rosado, bem rosadão, aqui é pura fibrina, gente. Tá? Por isso que acontece aqui, ó, fica uma parede rosada bem na parede das artérias. Aqui é uma artéria, ó, bem redondinha, ó. Aqui é uma artéria. Um vaso sanguíneo bem redondinho. E aqui, ó, vocês podem encontrar aqui uma aparência rosada. Tá? Então, gente, a necrose fibrinoide aí, né? O tecido ele adquire esse aspecto hialino,
esse aspecto aí semelhante à fibrina, aspecto bem rosado, bem acidófilo, tá? Aqui, gente, vocês vão encontrar muito em doenças autoimunes, febre reumática, artrite reumatoide, lúpus, tá? Ou pode ocasionar aí por conta de uma aterosclerose, viu? Então, gente, a lama, vocês veem esse aspecto vermelho brilhante, ó. Pã, bem vermelhão, né? Um aspecto vermelho brilhante aqui, quando essa lâmina ela é corada aí com a hematoxilina e eosina, que é o corante. Viu? Fica esse aspecto bem vermelhão, brilhante. Então, ó, se caracteriza aí, ó, pela deposição de fibrina, de material proteico na parede das artérias e há uma coloração bem rosada na parede das artérias. Aqui já a parede da artéria, viu? Fica bem rosado, vocês estão vendo bem rosado na parede da artéria. E aqui é fibrina, viu? Aqui é fibrina acumulado, que fica esse aspecto bem vermelhão, bem vermelho brilhante, viu? Fibrina e tá aqui a parede das artérias. Ufa! Beleza, galera. Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Senão a cabeça de vocês não vão sustentar tanta informação. E eu também já fiquei bipolar aqui com tanta informação. Gente, alguma dúvida até o momento? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para vocês. Nenhuma dúvida, gente? Gente, dica que eu dou para vocês, novamente repetindo, é muita informação, gente. Se vocês não estudarem, vai acumular muita coisa. Vai acumular muita coisa, viu, gente? Vocês não podem deixar acumular conteúdo. Patologia é difícil. Eu facilitei o máximo, né? Eu tentei aí simplificar ao máximo a disciplina, tá? Então, gente, agora eu tô percebendo que minha câmera não tá à mostra. Puta que pariu. Deixa eu ver se me aparece aqui. Se vocês conseguem me ver. Pronto, apareceu. Nem sabe que tá desligado. Ó, então, gente, patologia é uma disciplina bem difícil, gente. Tentem realmente estudar antecipadamente, não deixem acumular conteúdo, tá bom? Se deixar acumular conteúdo, vai ser difícil aprender tudo de última hora, porque esses conteúdos, um é a sequência do outro, tá? Lembra que eu disse, primeira aula a gente viu causas de lesão celular, a gente viu que era uma lesão reversível, a gente viu os tipos de lesão reversível, que eram as degenerações, e agora a gente viu uma lesão irreversível, que é a necrose, a gente viu as características da necrose e os tipos de necrose. Beleza? Próximo a gente vai ver o finalzinho aí de necrose e entrar em apoptose. Então, gente, é muito conteúdo, tentem não acumular. Dica que eu dou, vai assistindo a aula e vai anotando. Ah, professor, eu não consegui memorizar muita informação. Realmente gente. É muita coisa para memorizar. Muita coisa para você pegar ali e diferenciar, gente. Não tem segredo. Vai lá nos tipos de necrose e diferencia. Diferença de uma necrose liquefativa para uma necrose por coagulação. Lá tem direitinho. Foi bem explicado a diferença de um para outro. Vai lá e memoriza. Anota, escreve, rabisca nas folhas de papel, gente. É um segredo que eu dou para vocês conseguirem ter um melhor aprendizado. Oi, Janiele. Agora, viu? Eu vou só terminar a aula. Assim que eu encerrar a aula, eu vou disponibilizar o slide. Aí eu vou esperar a aula ser baixada. Aí eu vou já colocar a aula também no YouTube, tá bom? Ainda hoje. Não se preocupe, ainda hoje. Viu, galera? Lógico que eu primeiro vou jantar, viu? Eu vou jantar, aí eu vou jogar o slide, aí eu jogo a aula e aí vocês já estudem, gente, viu? Estudem, estudem, estudem. Beleza? Senão é muito conteúdo. Bacana, gente. Estudem também, porque, olha, eu vou repetir de novo. Próxima aula eu vou fazer a gincana, tá? Eu vou repetir a gincana de hoje. Mas estudem, anotem no papel, gente, para vocês estarem lembrando. Anotem no papel. Para na hora da gincana, vocês terem algo para consultar e relembrar. Viu? Anotem, escrevam, tá? Repetindo, eu vou fazer a gincana. Vocês estão me escutando? Eu vou fazer a gincana.
E ai de você, e ai de vocês se vocês não estudarem, viu? É capaz de eu parar em Água Branca e na casa de cada um aí para puxar a orelha, viu? E olha que eu tô saindo de quarentena, viu? Vai se eu tiver com Covid aí, digo nada. Deus me livre. Mas, ó, gente, estudem, beleza? Estudem. Gente, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa semana de aula para vocês e bons estudos. Abraço, galera. Tchau, tchau.